quero falar para vocês sobre possibilidades e limites de aprendizado com Lutero. Eu dividi a minha fala em 4 blocos. Nós iniciaremos revendo as avaliações que se fez de Lutero nos últimos 500 anos. Depois, procuraremos entender o papel da Bíblia na sua trajetória. Em terceiro lugar, olharemos para o enfoque fundamental da leitura bíblica de Lutero. E, por fim, eu encerro apontando 2 aspectos nos quais nós teremos que achar o nosso caminho, porque nós não vivemos mais no século XVI, mas no século XXI. Então, eu começo com esse primeiro bloco. Lutero é um personagem controvertido. Quem passa de revista como Lutero foi entendido e interpretado nos últimos 500 anos, constata que ele foi visto de diversos modos. Ele foi criticado e elogiado pelos motivos mais diversos. Eu vou destacar os que me parecem os mais importantes. Eu começo com o Concílio de Trento, que aconteceu poucos anos depois da morte de Lutero, e no qual a Igreja Católica, na verdade, se formatou doutrinariamente nos moldes como nós a conhecemos nos países de fala latina. A Igreja Católica no norte da Europa não é bem igual ao do sul dos Alpes, não é? Então, para o Concílio de Trento, Lutero era o protótipo de um revolucionário que minou a ordem estabelecida e a unidade da Igreja. Não deve ser difícil achar alguém que considera Lutero um agente do diabo. Como o Brasil foi marcado por séculos pela Contra-Reforma, o catolicismo que veio para o Brasil era o catolicismo da Contra-Reforma, sem que houvesse reforma no Brasil, fora os franceses que tiveram por algum tempo aqui no Rio de Janeiro, não é? Então, a marca do catolicismo brasileiro, até bem pouco tempo atrás, tinha essa marca de Contra-Reforma e tinha essa visão de Lutero como alguém que, falando benignamente, alguém que destruiu a unidade da Igreja. Se a gente perguntasse para o filósofo alemão Hegel quem ele considera, o que ele pensa de Lutero, ele vai celebrar Lutero como o primeiro representante do iluminismo. Nas suas aulas sobre história da filosofia, ele retratou Lutero como alguém no limiar da modernidade, por causa da sua clareza impressionante de suas ideias e do seu engajamento corajoso. Ele vê em Lutero vivenciando o princípio da subjetividade, que teve a coragem de libertar o pensamento humano das garras do aristotelismo e da subserviência à Igreja. Se nós olharmos para o chanceler alemão Bismarck foi o chanceler prussiano que na verdade criou a Alemanha. Porque até 1870, a Alemanha era um conjunto de quase 300 estadozinhos independentes. E ele agregou isso, não conseguiu incluir a Áustria, mas o resto ele juntou num país e que de saída se tornou uma potência. E o fator agregador da Alemanha foi a identidade étnica. E essa identidade cultural e étnica, ela gerou uma ideologia que a gente chama de pan-germanismo, não é? do conjunto de ideias da Alemanha. E por que no pensamento da Alemanha recém-criada, Lutero foi um herói?
porque ele, com sua genial tradução da Bíblia, na verdade, criou a língua alemã culta. Assim como a Alemanha era picotada em estadozinhos pequenos, cada um falava o seu dialeto. E os dialetos são tão distintos que eu, que aprendi de criança a falar, entender o dialeto da Alemanha Central, se eu vou no norte da Alemanha não entendo uma palavra. Então todo mundo aprendeu, ou se eu vou bem ao sul da Alemanha, vou para Basileia, na Suíça, eu também não entendo nada. Então Lutero criou uma língua, pela tradução da Bíblia, uma língua comum para toda essa região. Então, dentro desse contexto nacionalista alemão, Lutero foi considerado um herói com as qualidades do alemão ideal, um cara que tinha garra, que tinha moral e que tinha disciplina. Agora, se você perguntar aos nossos historiadores marxistas, né, praticamente os nossos cursos de história pelo Ocidente inteiro nos últimos 30 anos navegam em mares marxistas e ideologia marxista. Eles vão dizer que Lutero foi um reacionário subserviente dos príncipes. Por que eles dizem isso? Por causa da Guerra dos Camponeses. Na verdade, por todo o século XV, quer dizer, 100 anos antes de Lutero, houve por toda a Europa Central revoltas de agricultores contra os fidalgos donos das terras. Mas com a reforma, e especialmente fomentado por dois pregadores da reforma, Thomas Müntzer e Karlstadt, a revolta dos camponeses se tornou um fenômeno generalizado em 1524, 1525, por todo o sul da Alemanha. E Lutero, no processo dessa guerra, teve um papel dúbio, ou ambivalente. No início, ele disse, os agricultores, com a ajuda de Thomas Müntzer, elaboraram 12 tópicos que eles queriam ver reformados. E Lutero comentou num escrito dele que essas exigências não eram descabidas. Quando esse livreto saiu, os agricultores se encorajaram e começaram matanças, assaltaram conventos, que muitas vezes eram proprietários de grandes terras, e mataram todos os monges e as freiras. Então a carnificina começou, e quando ela estava em andamento, Lutero escreveu um outro livreto chamando os príncipes a criar ordem. Mais ou menos que nem ontem em Brasília chamaram o exército, né? Ainda bem que recolheram. Mas nesse processo, então, e aí os príncipes aproveitaram e massacraram em Mühlhausen dezenas de agricultores. Então, por causa desse papel ambivalente, a historiografia marxista viu em Lutero um subserviente dos príncipes. Agora, se você olhar para uma leitura mais recente de Lutero, você vai ver que Lutero é visto como o promotor do antissemitismo alemão. Eu preciso explicar isso um pouquinho. Em 1520, no seu livrinho da Liberdade Cristã, Lutero escreveu que não é pregação cristã quando a gente, falando da paixão de Cristo, tem compaixão com Cristo e promove o ódio aos judeus. Em 1523, ele escreveu um livreto no qual ele diz que os judeus não deveriam ser batizados à força. Entre parênteses, Portugal e Espanha eram especialistas disso, né? Batizaram milhares de cristãos novos na marra. Lutero condenou isso, é uma voz única em toda a Idade Média. Ele condenou o batismo forçado e disse que os judeus deviam ser convencidos pela sua própria escritura do Antigo Testamento e que devia ser reparar os danos a eles causados. Mas 20 anos depois, ou 23 anos depois, já velho, Lutero, amargurado, eu não posso contextualizar aqui as causas imediatas, ele escreveu 2 livretos contra os judeus, onde ele diz que eles deviam ser deportados da Alemanha.
Esses dois últimos livretos acabaram esquecidos. O livro de 1523, por 300 anos, foi a regra para as igrejas evangélicas na Europa, no tratamento de judeus. Mas em 1879, o chanceler Bismarck, de quem eu falei ainda há pouco, deu aos judeus na Alemanha cidadania plena. O primeiro país na Europa a conceder cidadania plena foi a Alemanha. Os outros estados não deram, naquele tempo, aos judeus cidadania plena. Mas, ao lhes dar cidadania plena, imigraram para a Alemanha milhares de judeus da Rússia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria. E essa gente entrou na Alemanha e foi para as universidades e formou uma grande elite culta e provocou uma reação dentro da Alemanha, e essa reação puxou esses escritos de 43 e 46, 1543 e 1546, puxou eles a público, e os nazistas se aproveitaram desses textos também para a sua chacina. Pois bem, em 1883, dentro do programa da unificação da Alemanha, da promoção da cultura alemã, se iniciou uma publicação das obras completas de Lutero. Ela é chamada Weimarer Ausgabe, são 127 volumes, a edição começou em 1883, terminou em 2009. São 127 volumes, tudo tipo enciclopédia, 500, 600 páginas cada um, tamanho dicionário desse porte, letra miúda, 80.000 páginas de texto. Bom, com o acesso a toda a obra de Lutero, naturalmente os pesquisadores alemães muito disciplinados se puseram a estudar esse conjunto e descobriram ainda um outro Lutero. Um Lutero que eles chamam de um homem medieval que tinha um temor terrível das tentações do diabo e que se refugia em Deus. Ainda há pouco foi mencionado essa coletânea. Eu penso que nessa coletânea você tem os principais livros que a gente devia de conhecer de Lutero. Ninguém precisa conhecer, eu não conheço a AVA, não, eu conheço um que conhece um pouquinho aqui. Mas essa coletânea aqui faz uma boa coleção. E por quê? Ela coleciona obras do Lutero mais jovem, quer dizer, em torno de 1520 e 1530, nesse espaço de tempo, onde ele escreve com vigor e com afinco, e não experimenta amarguras digamos, as confusões que houve na Reforma. Bem, eu tenho dois comentários a fazer sobre essas diversas perspectivas em que se vê Lutero. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós não temos um acesso pleno a alguém que viveu 500 anos atrás. O filósofo alemão Gadamer, ele observou que o horizonte de uma época é distinto de uma outra, e os nossos horizontes não são lineares. Isso significa, se o nosso horizonte fosse linear e o horizonte de Lutero fosse linear, as duas linhas podiam encostar. Mas os nossos horizontes são circulares, de modo que quando eles encostam num ponto, onde eu pus a flecha aqui. Então, se você reolhar essas diversas abordagens, você vai ver que cada um enxerga em Lutero algo que tem a ver com sua história, com seu modo de ver as coisas. É muito interessante que você acha muito pouca gente na academia que olha Lutero a partir da Bíblia, porque isso é a ferramenta dele. O segundo comentário que eu queria fazer sobre essas diversas perspectivas de Lutero, é óbvio que todos eles têm um pedaço de verdade. Mas é bom a gente colocar e contrapor a isso o que Lutero pensava de si mesmo. Ele escreve, quando as pessoas começaram a se chamar de luteranos, ele escreve assim: antes de tudo peço,
Descartem o meu nome e não se chamem de luteranos, mas de cristãos. Quem é Lutero? A doutrina não é minha, nem fui crucificado por ninguém. Paulo não admitia que cristãos se chamassem de paulinos ou petrinos, mas sim de cristãos. Como eu, pobre e fedorento saco de vermes, poderia chegar a que com o meu nome maldito se designasse os filhos de Cristo? Não façam isso, meus amigos. Eu fiz uma busca, eu tenho uma coletânea de obras de Lutero eletrônica, eu fiz uma busca dessa expressão, saco de vermes. Apareceu umas 50 vezes nos 10 volumes que eu tenho. Lutero gostava de usar essa expressão em relação a si. Ainda há pouco já foi mencionado que o Cavaco faz uma boa dissertação sobre que nós somos piores do que nós imaginamos. E Lutero não se iludia a respeito de si mesmo. Desde a sua entrada no convento, Lutero, em sua consciência, lutava com a percepção da gravidade do seu pecado. Isso para nós parece uma coisa estranha, por quê? Porque a palavra de pecado, o Cavaco diz isso muito bem, hoje é restrito à dieta, né? Você está fazendo algum regime, o médico lhe proibiu comer alguma coisa e você come a sobremesa doce e diz, hoje eu pequei, não é? Ou então, se você educou seus filhos como eu, né? Eu ensinei as leis de trânsito para os meus filhos e eles podiam, sentados no banco de trás, dizer se o pai errava ou não errava. Então, quando vem uma cartinha do Detran, um pecado de trânsito, né? Não tem como negar. Mas nós não temos mais a consciência, e não conseguimos nos imaginar a consciência de pecado que Lutero tinha, com a qual Lutero lutava. Porque ele não se iludia a respeito de si mesmo, da amplitude da maldade em seu próprio coração. Por isso ele entrou no convento. E no convento o superior dele ficou desesperado, porque Lutero fazia todos os exercícios de disciplina espiritual, e depois de cada exercício, mesmo que ele tivesse se flagelado até desmaiar, ele voltava e dizia para eles, mas a realidade do pecado ainda está aqui. E o Staupitz, o superior, não sabia o que fazer com ele, mandou ele estudar a Bíblia. Melhor coisa que ele pôde fazer. E então, nesse processo, nessa angústia, Lutero foi enviado a estudar a Bíblia e é justamente no estudo da Bíblia que ele descobriu a esperança para alguém que é pecador, que sabe que nele mesmo não habita bem algum. E isso fica muito bem expresso numa confissão de fé que Lutero faz, que é muito pouco conhecida. Lutero diz assim, até agora, pela minha maldade e fraqueza congênitas, fui incapaz de fazer jus às exigências de Deus. Se não puder crer que Deus, por Cristo, me perdoará o meu falhar, que dia por dia lamento, estarei arruinado. Terei de desesperar, mas isso jamais farei. Pendurar-me num galho como Judas, isso não vou fazer. Vou pendurar-me no pescoço ou nos pés de Cristo, como a pecadora o fez. Apesar de eu ser pior do que ela, vou apegar-me ao meu Senhor Jesus. No dia do juízo final, Ele dirá a Deus, ó Pai, esse penduricalho também vai ter que passar. Verdade é que ele nada guardou e transgrediu todos os teus mandamentos. Pai, mas ele se pendura em mim. É isso que importa. Eu morri por ele, deixa-o entrar. Esta será a minha fé. Amém? Amém. Vocês percebem, e o Cavaco explica isso muito bem, na medida que você diminui
a percepção do seu pecado, você diminui a Cristo. Na medida em que você cresce e percebe a profundidade do estrago da queda dentro de ti, você verá a grandeza de Cristo. Então, as duas coisas, por assim dizer, é como aquelas balanças antigas. Se você põe o peso do pecado num lado, exalta o outro lado. Por Lutero ter essa percepção de si mesmo, você pode se imaginar, porque uma pessoa que tem percepção do seu pecado, aliás, o apóstolo Paulo também tinha, o que ele escreve para Timóteo? Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, o primeiro, o maior, traduza como você quiser, mas é isso que ele diz. É por esse motivo, Lutero era um baita conselheiro espiritual. Eu não tenho dúvida que esse chinês aqui realmente explorou um bom tema. Lutero como conselheiro espiritual. Eu fiz, no começo desse ano, uma palestra onde eu analisei 6 cartas de Lutero a pessoas em crise. Um que estava condenado, um dos primeiros mártires evangélicos na Bélgica, uma pessoa moribunda, uma pessoa desesperada. E é bonito de ver como ele pôde consolar. Mas quem pode consolar? Quem experimentou consolo. E quem experimenta consolo? Quem admite os seus problemas. Quem não admite seus problemas não experimenta consolo e não consola. Agora a gente pergunta de onde Lutero tirou essa confissão de fé. Ele a tirou das Sagradas Escrituras. Então o segundo bloco que eu quero tratar é o que diferencia a leitura bíblica de Lutero. Ora, havia muita gente lendo a Bíblia naquele tempo. Pelo menos nos conventos, nas faculdades de teologia, se o povo comum também não tivesse acesso à Bíblia. O que a gente precisa entender é que o conceito, a afirmação de Lutero que somente a Escritura, não é só um conceito formal onde a gente diz, bom, aqui está a Bíblia. Mas essa expressão diz mais. Em primeiro lugar, Lutero aprendeu a pensar a partir da Bíblia. Como ele era uma pessoa realmente inteligente, capaz, ele tinha percebido que todos os caminhos do seu pensar, da lógica humana, o levavam para um beco sem saída. E na leitura da Bíblia, ele descobriu que lá ele encontrou um norte para a sua vida. É impressionante como ele, em 1521, quando ele foi levado à presença do imperador Carlos V, em Worms, no parlamento alemão, ele no final, no segundo dia, ele teve que dar uma fala breve, uma resposta breve da sua posição. E nessa resposta breve, que sim, são 3 ou 4 parágrafos curtos, ele diz o seguinte: a não ser que seja convencido pelo testemunho da Escritura ou por argumentos evidentes, a minha convicção vem das Escrituras a quem me reporto, e a minha consciência está presa à palavra de Deus. Nada consigo nem quero retratar, porque é difícil, maléfico e perigoso agir contra a consciência. Então Lutero aprendeu a pensar a partir da Escritura de uma maneira tal que, sob risco de vida, ele ousa dizer, como cidadão comum que ele era, diante de toda a nobreza do Império Alemão reunido, diz assim: minha alma está cativa, eu sou prisioneiro da palavra, eu não posso abrir mão dela. Quando ele viajou para Worms, muitos disseram para ele que ele não fosse, porque temiam que dariam mesmo o destino a ele que deram a Jean Hus. Ele disse: se em Worms tiver tantos demônios como telhas no telhado, eu ainda assim irei. Na certeza de que essa afirmação, essa prioridade da palavra precisa ser mantida a qualquer custo.
Lutero escreve: quero considerar a Escritura em primeiro lugar e como o ensino mais seguro, acolhendo ou rejeitando tudo mais pelo que ela ensina, não importa quem o tenha escrito. Isso aqui é uma afirmação positiva sobre a Bíblia, mas é uma afirmação negativa sobre os que dominavam a leitura bíblica na época. Então, Lutero também diz assim: um teólogo que busca compreensão reta e pura da Escritura necessariamente terá que se aconselhar acima de tudo com a própria Sagrada Escritura e julgar tudo a partir dela. Então esse é o preceito que Lutero encontrou e que lhe ajudou a descobrir um caminho de esperança para fora da sua crise de consciência honesta. Mas essa vinculação à Bíblia fez Lutero desvencilhar-se da mentoria da filosofia grega. Lutero diz: deve-se distinguir cuidadosamente entre filosofia e teologia. A dialética, quer dizer, o raciocínio lógico, é um exercício útil para a mente dos jovens, mas na Escritura, onde valem apenas a fé e a iluminação do alto, todo raciocínio humano deve ficar de fora. Lutero descobriu que a Bíblia tem outra lógica do que as nossas lógicas humanas. Concretamente, no tempo de Lutero, isso significava a Bíblia tem outra lógica do que o filósofo Aristóteles e Platão. Não é? Lutero rejeita ler a Bíblia pelas lentes do deísmo dos filósofos. Um filósofo pode falar de Deus, mas é um Deus distante, que criou o universo lá. Aliás, o Espiritismo pensa assim de Deus. Mas a Bíblia fala de um Deus pessoal que se relaciona conosco. A filosofia tem uma antropologia. A filosofia grega pensava de modo muito elevado do ser humano, da sua capacidade. A Bíblia fala da pecaminosidade do ser humano, não é a mesma antropologia. E por fim, a filosofia grega fazia distinção entre matéria e espírito, valorizando o espírito, desprezando a matéria. A Bíblia fala que Deus criou tudo, de modo que não nos cabe essa dicotomia entre espírito e matéria. Então, a teologia medieval, ela fazia a média entre a revelação bíblica e a compreensão dos filósofos de Deus. Abrandava o entendimento da pecaminosidade humana e assimilou a dicotomia entre mundo físico e espiritual. A gente pode dizer sem errar que Lutero foi o primeiro a perceber que havia uma profunda diferença entre a cultura greco-romana e a Bíblia. Isso hoje é um bem comum para qualquer especialista de Bíblia. Por exemplo, para o grego o importante é a ideia. Jesus não disse eu sou a ideia, eu sou o caminho. Para o israelita, para o pensamento hebreu, o caminho é importante. Então, essa diferença Lutero começou a discernir, e isso lhe fez descartar a tutoria, a mentoria da filosofia para a leitura bíblica. Isso não significa que ele não podia aceitar alguma coisa, mas o critério era que a Bíblia avaliava a filosofia. O que ela encontrasse de bom, ela podia ficar. Mas não é a filosofia que dizia o que valia da Bíblia. Vocês conhecem o próximo quadro? Não apareceu? Travou? Não, lá vem. Isso. Todos vocês conhecem, já viram esse quadro de Miguel Ângelo na Capela Sistina. Eu creio que Miguel Ângelo foi o primeiro a interpretar graficamente uma tese de um pensador humanista italiano chamado Pico della Mirandola, que viveu uns 50, 60 anos antes de Lutero. Ele escreveu nas suas teses sobre o ser humano
que o ser humano não está abaixo de Deus, mas está ao lado de Deus. E Miguel Ângelo retratou isso. Você vê que Adão está quase ao nível de Deus. Lutero, e com isso, na verdade, você vê um belo retrato do rumo que o humanismo estava levando. De alguma forma, concedendo ao ser humano um papel central. Por isso, o teólogo suíço Karl Barth chama o humanismo de o renascimento do paganismo, a fé no homem. Quando se editou todas as obras de Lutero, e os pesquisadores começaram a descobrir que Lutero não pensava assim, eles disseram, ele é um cara medieval, porque se Lutero fosse mandar pintar esse quadro, ele ficava assim. O próximo slide. Não está subindo? Isso. Para Lutero, não é questão que Lutero é alguém medieval. É verdade que a Idade Média pensava assim. Mas Lutero diz, não, eu não posso abrir mão da diferença entre criador e criatura. Porque no momento que eu coloco... Qual foi o motivo da queda de Adão e Eva? A serpente não disse, como Deus sereis? E qual é a nossa grande tentação? Nós queremos ser como Deus. E a visão bíblica é essa, Deus é Senhor e nós estamos abaixo dele. Não tem como mudar essa posição. É por isso que muitos intérpretes modernos de Lutero o consideram um homem medieval. Não, ele é um homem bíblico. O que marca seu modo de pensar é a cosmovisão bíblica. Aliás, isso é um tema que nós vamos precisar prestar atenção nos próximos anos. Porque nós temos que aprender a distinguir entre o que é a cosmovisão, como é que o mundo se enxerga e como é que a Bíblia nos ensina a enxergar o mundo. Vai ser uma tarefa desafiadora nós fazermos isso. Então, para Lutero, a primazia do testemunho bíblico sobre o pensar humano é algo que não está em discussão. E para Lutero, a submissão à palavra bíblica e a cosmovisão que ela implica. Deus criou o mundo, por meio de Jesus, seu Filho amado, Ele nos resgatou e vai concluir sua obra no final dos tempos. Esse grande cenário que a Bíblia descreve, isso é a cosmovisão na qual Lutero aprendeu a se encaixar e da qual ele aprendeu. Bom, disso resulta uma pergunta incômoda para nós hoje. As filosofias vigentes em nossa época determinam a nossa leitura bíblica ou a nossa leitura bíblica avalia e determina o nosso modo de pensar? Se a gente passa de revista como a Bíblia foi lida nos últimos 100 anos, só dou alguns exemplos. A teologia liberal do começo do século passado lia a Bíblia aos olhos de Kant. E Kant disse que só pode ser verdadeiro e real o que cabe no tempo e no espaço. Os milagres se foram para o espaço. Ou então, a teologia feminista tem como teólogo mor Freud. E lê a Bíblia por essa ótica e tira do cenário que não lhe interessa, ou descarta. A teologia da libertação leu a Bíblia a partir com os óculos do marxismo, com mais ou menos intensidade. E a teologia da prosperidade a partir da ideologia do consumo. Será que nós temos coragem de ler a Bíblia seguindo Romanos 12:2? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar toda boa obra
toda boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é uma pergunta que não só vocês, que eu preciso me fazer. Porque, na verdade, de alguma forma, todos nós vivemos inseridos numa cultura que tem uma ideologia, que tem uma filosofia, tem um modo de pensar. A pergunta que Lutero nos faz: você permite que a Bíblia corrija o teu modo de pensar? Ou você, a partir do seu modo de pensar, faz recortes na sua Bíblia? Vocês conhecem a caixinha de promessas? Você já encontrou na caixinha de promessas: vós, raça de víboras? Não encontrou. Então você percebe como é uma leitura seletiva. Eu chego no terceiro ponto. Na leitura da Bíblia, Lutero aprendeu a focar o que conduz a Cristo. Lutero diz que nós só entendemos a Escritura quando percebemos como ela nos conduz a Cristo. Em termos amplos, a gente pode dizer, que o Antigo Testamento, como diz o apóstolo Paulo, é sombra do futuro. Imagine-se a cruz plantada em Gólgota, o sol brilhando no futuro e lançando uma sombra até Gênesis 3. Não é? Então, toda a história do Antigo Testamento caminha para a cruz de Cristo, para a cruz de ressurreição de Cristo, e nós vivemos nessa perspectiva. Então, Lutero diz: só entendemos a Escritura se realmente descobrimos como isso conduz a Cristo. Ele diz, eu cito: a cruz de Cristo é o único ensinamento da palavra de Deus, é teologia mais pura. O próximo quadro. Isso aqui é um quadro, um pedaço de um quadro que um pintor que vivia em Wittenberg fez. O pintor chamava-se Lucas Cranach. Ele pintou vários quadros sobre a Reforma. Isso aqui é uma partezinha de um dos quadros onde ele retratou a pregação, a ceia, o batismo e a confissão de pecados. É interessante observar só um pequeno detalhe nesse quadro. Lutero está no púlpito com uma mão apontando para dentro da Bíblia e com a outra mão no gesto como se jurava em juízo, no tempo de Lutero, com 2 dedos apontados assim, ele aponta para a cruz. Mas você olha para a cruz, você vê que ele não é o crucificado, o Cristo morto. Esse pano esvoaçante representa a ressurreição. Quer dizer, a pregação da Escritura legítima é aquela que aponta para o Cristo que a Escritura testemunha. E Lutero diz: quem não tem nem quer ter reta e puramente a Cristo, o Filho de Deus, deve deixar a Bíblia em paz. E ele continua: isso aconselho a você, pois certamente se arruinará, e quanto mais estudar, mais cego e louco ficará. Se você não procurar Cristo na Escritura, se você não permitir que a Escritura lhe fale e lhe ensine de Cristo, você vai morrer na praia. Agora, conduzir a Cristo, a Escritura conduz a Cristo, não ao Cristo que eu me imagino, mas ao Cristo que ela testemunha. O Cristo da teologia da libertação, da teologia da prosperidade, de alguma forma, é um office boy que vai arranjar as coisas que eu quero. O Cristo da teologia da libertação é um revolucionário social. Isso são cristos imaginários nossos. Como o Lutero de Hegel era um Lutero imaginário, de Hegel. Não. O Cristo ao qual a Escritura conduz é o Cristo que a Escritura testemunha, vero Deus e vero homem,
que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou por nós. Lutero chega a escrever: jamais quis ter um outro pensamento do que este: a ressurreição aconteceu para mim. Como é que Lutero descobriu isso? Foi na leitura do Salmo 31, versículo 1 e 2. Mais ou menos, a gente não tem data exata, mas foi por volta de 1512, quando ele começou a dar aulas de Bíblia na Universidade de Wittenberg, quer dizer, 5 anos antes das teses. Ele recebeu a incumbência de ensinar os Salmos, e chega no Salmo 31, e lá diz assim: em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado, livra-me pela tua justiça, e inclina os teus ouvidos para mim, vem, livra-me depressa, sê a minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. O hino Deus é Castelo Forte está inspirado nesses versos. Mas o que chamou a atenção para Lutero aqui foi que livra-me pela tua justiça, porque ele esperava que lá tivesse escrito livra-me pela minha justiça. Livra-me pela obediência que eu te presto. E esse versículo fez ele ler a carta aos Romanos com outros olhos, percebendo que a justificação, a aceitação por Deus é uma dádiva graciosa que Deus nos dá imerecidamente. Isso muda o cenário. Então, essa descoberta de que na palavra de Deus, Deus graciosamente faz e ela anuncia que Deus fez tudo pela nossa redenção em Cristo Jesus. Como é que essa redenção acontece? Esse aprendizado acontece, de ser conduzido a Cristo. Lutero distingue dois passos. O primeiro passo, ele diz: a lei diagnostica a doença, o Evangelho concede o remédio. Se você lê nesse livro aqui, da Liberdade Cristã, está aqui dentro, é um livreto de umas 30 páginas, nem dá isso. Ele descreve, no primeiro passo, diz assim: a primeira função da palavra de Deus é ser como um raio em noite escura, que ilumina toda a nossa vida e revela todo o pecado. Então, a função da palavra de Deus como lei é de apontar para o nosso pecado. Isso você vai encontrar nos 10 mandamentos, mas também vai encontrar no Sermão do Monte. Quem acha que os 10 mandamentos não lhe pegam, leia o Sermão do Monte com honestidade e verá que o Senhor o flagra. Então, a primeira função, por que essa primeira função? Para nos abrir os olhos para que nós enxerguemos. Quem sabe você já observou uma vez, num dia ensolarado, o sol bate dentro da sua casa e você vê a poeira suspensa dentro de casa. Não é? Assim, a lei de Deus, a palavra de Deus como lei, ilumina a nossa realidade e nós reconhecemos o nosso pecado. Quem reconhece o pecado só tem duas opções: ou nega ou se arrepende. E quem se arrepende, para esse, a palavra de Deus, a segunda dimensão da palavra de Deus é a promessa de Deus: eu te ajudo. A parábola do filho pródigo nos ilustra isso de maneira maravilhosa. Pois bem, então, a palavra de Deus conduz a Cristo, levando-nos pela lei, nos levando ao reconhecimento do pecado. E pela promessa, pela obra de Cristo, nos faz aceitar o presente da salvação. Nesse processo acontece uma permuta maravilhosa. É que quando nós reconhecemos o nosso pecado e Cristo nos oferece a sua graça, nós entregamos o nosso pecado para Ele e recebemos a sua santidade. Essa é a obra, é nesse sentido que a Escritura nos conduz a Cristo. Quero fazer 2 questionamentos que Lutero nos faz a partir da sua leitura bíblica. A primeira, próximo slide.
A primeira pergunta: em Cristo ainda pode haver distinções? Eu, lamentavelmente, não encontrei nenhum retrato protestante para isso, então eu peguei alguns cardeais aqui. Mas não é para ser anticatolicismo, não, né? Já que eles cederam o estacionamento para nós aqui. Mas, no tempo de Lutero, né, essa divisão era fundamental. A igreja estava dividida entre clero e leigos. E uma das conclusões que Lutero já tira na liberdade cristã, quando ele escreve a liberdade cristã, ele diz assim: se o nosso acesso a Deus é por meio da obra de Cristo, não há outro intermediário. Isso significa o acesso a Deus é dado a todos, de modo que a distinção entre líderes da igreja e membros da igreja é só uma distinção de função, não de nível. Eu estou convencido que meu pai tem razão quando ele diz: o principal motivo pelo qual a Igreja Católica combateu Lutero foi por causa disso. Porque o clero se sentiu ameaçado na sua posição superior. Mas eu devo acrescentar mais alguma coisa aqui. Diz assim: a minha pergunta e o meu grande questionamento é se as igrejas evangélicas aprenderam o que Lutero ensinou sobre o sacerdócio geral dos crentes. É claro que nós não fazemos mais a distinção entre clero e leigos, nós fizemos entre reverendos e não reverendos, entre ungidos e não ungidos. Eu me tornei pastor numa pequena igreja do interior. Eu não sei o que o meu antecessor fez, mas em todo caso o pessoal chegava lá em casa e tirava o sapato. Era terrível. Eu disse: eu vou curar vocês. Toda vez que eu visitava um membro da igreja, eu tirava o sapato. O pessoal berrava, disse: não tem, você chegou lá em casa, tirou o sapato, tira aqui também. Depois de 8 anos, eles entravam lá em casa, eu na geladeira pegava as coisas que queriam. Não tinha crise. Às vezes também punham a galinha na geladeira, não reclamo. Mas qual é a solidão de pastores nas igrejas? Quando você se coloca num patamar acima dos outros, você está sozinho. Você não tem mais irmãos. Eu sou grato no meu ministério que eu tive alguns agricultores pé de chinelo que me deram um baita puxão de orelha. Vou mencionar um. Primeiro culto que eu dei naquela igrejinha bem no interior, ninguém me convidou para o almoço, todo mundo tinha medo do pastor. Mas um senhor ficou lá, me convidou para o almoço e prometeu que ele ia orar pelo meu ministério. Eu não sei se ainda está vivo, se tiver, eu sei que ele está fazendo isso, mesmo que não saiba por onde eu ando. Mas um dia eu cheguei na rodoviária de Rio do Sul para comprar uma passagem de ônibus, eu estava num dia péssimo. Ele estava sentado no fim do corredor, me reconheceu e gritou lá do fim do corredor: ô pastor Martin, como é que vai sua fé em Jesus? Ah, eu tinha certeza, foi o Espírito Santo que me deu esse puxão de orelha. Sou grato a Ele por isso. Mas quando você não sobe em patamar, isso não significa que eu não sou pastor, que eu não tenho tarefa, que eu não tenho função. Mas qualquer criancinha da escola dominical está no mesmo chão perante Deus do que eu estou. As igrejas evangélicas que não aprenderem a lição do sacerdócio geral dos crentes vão desaparecer do mapa. Porque um dos grandes motivos de pessoas abandonarem as igrejas é conflito com os pastores. Um segundo questionamento que eu quero tirar ainda dessa leitura de Lutero em direção à Bíblia. A pergunta é se nós anunciamos a nós mesmos ou se anunciamos a Cristo e seus benefícios. Hoje é quinta-feira, não é? Os mais velhos talvez devem lembrar que dia é hoje. Dia de Ascensão. É o dia que, na história da igreja, por mais de 1000 anos, se lembrou que Cristo subiu ao céu.
Eu sei que não é mais praxe há muito tempo. Mas você já observou como das nossas igrejas, celebrações como Ascensão, Páscoa, Natal, Pentecostes, perderam o seu caráter bíblico. Mas, ao mesmo tempo, nossas igrejas foram invadidas por Dia das Mães, Dia dos Pais. Vocês já perceberam? Mas quem é celebrado no Dia das Mães? Quem é celebrado no Dia das Pais? Então, a pergunta que Lutero faz para nós anunciamos a nós mesmos ou nós anunciamos a Cristo? Eu retratei isso numa mangueira que rega um jardim. Uma mangueira que não ficar molhada por dentro não vai regar jardim algum. Quem prega, quem anuncia uma palavra que não o afetou a ele mesmo, pode fazer belos discursos, pode fazer grandes movimentos, mas não vai redimir almas para o reino de Deus. E por fim, ainda minhas observações finais. Qual é o nosso desafio? Nós vivemos num outro tempo do que Lutero. Um exemplo bem simples. No tempo de Lutero, a Bíblia era autoridade, inclusive para os católicos. Dizer está escrito era um argumento. No nosso tempo, dizer está escrito nem sempre é argumento dentro das igrejas, que dirá fora. Isso significa que nós precisamos aprender a enfrentar um desafio muito diferente do que os reformadores. Aí pode incluir Calvino, porque para eles citar a Bíblia, explicar a Bíblia era um argumento. As pessoas tinham consciência do seu pecado, aguardavam a palavra. Hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas não têm consciência do seu pecado e que não querem saber o que está na Bíblia. Como é que nós vamos anunciar a palavra de Deus? Isso, eu não estou dizendo que eu tenho a resposta. Lá e cá me acontece alguma coisa que eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Eu prego todas as quartas-feiras no Tribunal de Justiça do Paraná. E um dia um líder espírita veio me procurar e pediu para eu orar pelo seu filho. Eu conhecia as filhas dele, sabia que o filho estava tremendamente endividado. Eu perguntei para ele: seu Ismaelo, por que o senhor, líder espírita, vem pedir para um pastor evangélico para orar pelo seu filho? Aí ele disse: não sei. Eu digo: vou ser obrigado a lhe explicar. Ele disse: pois não. Eu disse: o seu filho está endividado, não consegue pagar a dívida, $6 milhões, uma coisa assim. Ele foi vítima do câmbio em 1999, acho que foi, onde o real desvalorou, a nossa moeda desvalorou 30% de um dia para o outro. Ele tinha importado um lote de BMWs, recebeu em reais e tinha que pagar em marcos alemães, e não conseguiu. Tentou suicídio algumas vezes. Diz assim: o seu filho está endividado, e o que sua religião diz? Sua religião diz: larga a mão dele porque ele tem que pagar seu karma. Mas o seu coração de pai se dói com essa resposta. Dentro do seu coração tem uma luta entre o seu coração de pai que ama o filho e sua religião que diz ele tem que pagar seu karma. Foi isso que o senhor disse para sua esposa quando ela estava morrendo, porque eu acompanhei ela. Aí ele disse: de fato, para o meu filho só a religião evangélica faz diferença. Eu disse para ele: não, para o seu filho não, para o senhor também. Eu continuo espírita, diz ele. Anos depois, ele participou de uma celebração de Natal que eu fiz. Ele disse para mim: continue fazendo isso. Depois adquiriu Alzheimer, eu nunca mais tive uma conversa lúcida com ele. Mas o que significa testemunhar o Evangelho nesse contexto?
é primeiro desmontar o circo que o pessoal se montou. E como tem muito tipo de circo por aí, tem tarefa para mais de metro. Não é verdade? Como é que a gente aprende a fazer isso? Normalmente errando. Eu já apanhei muito de espírita em conversa. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, aceite a tarefa de anunciar o Evangelho por nosso tempo, não é de Lutero, é nossa. E nós vamos ter que aprender a fazer isso. Eu falei da cosmovisão, no próximo slide. Eu recortei mais uma vez o retrato Hoje não tem mais Deus no cenário. As pessoas imaginam um mundo sem Deus. Na cosmovisão moderna, Deus desapareceu. Outro dia, eu escutei no meu escritório a conversa de 3 jovens, a filha do meu vizinho e dos 2 sobrinhos dela. Os 2 meninos convidaram a menina de 15, 16 anos para participar do grupo de jovens. E ela disse assim, quando a gente está no 2º grau, não é mais tão fácil crer. É isso. Aonde as igrejas evangélicas perdem a maioria dos seus jovens? Na universidade. Porque nós não os capacitamos a questionar e a refletir sobre a cosmovisão que os cerca. Como é que eu vivo da cosmovisão bíblica num contexto em que Deus não tem lugar? Então isso é um desafio, não é? É um desafio. O que sobra por ser humano que está só, que está sem Deus? Ele acaba crendo em si. O Cavaco chama isso de o Deus da barriga. Aliás, o Cavaco, esse autor aqui, é batista, mas é bem luterano. Tem um estilo provocador como o de Lutero. Eu li com gosto esse livro. Eu acho que é a mais simples introdução sobre Lutero que eu já vi. Então, você não perde a viagem, vai ler como um romance. Mas se o ser humano está só, o que sobra? Sobra o Deus da barriga, sobra ele ser Deus. Então nós temos que aprender a conversar sobre a cosmovisão que nos cerca e aprender a interagir nesse contexto, com sabedoria e com propriedade. Outro dia meu filho me falou de um mestrando que ele tem na universidade, crente, querido, mas chato. Só sabe dar bibliada nas pessoas. Não. Eu penso que nós temos que fazer podemos aprender com Santo Agostinho. Santo Agostinho foi o último grande teólogo que viveu num tempo onde a maioria não era cristã. Os filósofos consideram ele um filósofo. Ele argumentava pela razão até encurralar o cara num canto que ele não podia escapar. E daí ele trazia a palavra bíblica. É isso que nós temos que aprender a fazer. E por último, eu creio que um assunto que fica pendente do tempo da Reforma é a relação entre fé e amor. Vocês talvez não saibam, mas quando Lutero traduziu Romanos 3:28, ele acrescentou uma palavrinha ao texto bíblico. Eu leio o texto, né? Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé independente da obediência da lei. E Lutero incluiu a palavrinha somente, né? O homem é justificado somente pela fé. Pois outro dia perguntaram ao Papa Bento XVI o que ele achava desse acréscimo de Lutero. E o Bento XVI deu uma resposta muito boa. Ele disse, se a fé inclui o amor, então Lutero estava certo. Se exclui o amor, ele estava errado. Concordo com Bento XVI, e se Lutero fosse vivo, ele ia concordar também. Porque se você lê o livrinho da Liberdade Cristã, os últimos 10 capítulos falam do amor e da obediência. Qual era o problema de Lutero? Lutero achava que se alguém crê de verdade, ele automaticamente, por si, por gratidão, vai fazer o bem. O que fez Lutero ficar amargo quando ele percebeu, apesar de ele pregar todas as noites na igreja em Wittenberg,
Eles tinham missa com pregação toda noite. E por isso nós temos tantos volumes de prédicas de Lutero, porque ele ia lá, abria a Bíblia e explicava ela. Ele via tão pouca mudança de vida. Calvino viveu uns 20 anos depois, ele já enfatizou a questão da obediência. Os metodistas são até um pouquinho mais disciplinados ainda, né? Na ênfase na disciplina, no método, né? Claro que, qual é o problema dos luteranos? Quando você diz, não, a fé a obediência tem que ser automática, tem que nascer por si, você fica um liberal relaxado. Qual é o problema quando você enfatiza a obediência? Você se torna um legalista. E às vezes o legalismo cristão é notícia dos grandes jornais, né? Eu li hoje na BBC que nos Estados Unidos, num colégio de 2º grau, uma moça de 18 anos ficou grávida. E ela decidiu não fazer o aborto. E o colégio cristão não permitiu que ela participasse da formatura porque ela envergonhou a sua classe. É terrível esse processo, onde, né, então, os dois desequilíbrios entre legalismo e liberalismo. Como achar um caminho do meio? Eu não vou dizer que Lutero não achou ele para si, pessoalmente. Mas eu devo admitir que quando, 200 anos depois, no início do pietismo, o líder dos pietistas, Spener, olhou para os luteranos e ele disse assim, o luterano é um cidadão de 2 andares. No andar de cima mora um santo, no andar de baixo um beberrão. Eu quase pensei que aquela caneca fosse de cerveja, mas é de café, né? Como juntar essa questão de fé e obediência? Por que eu pus esses 2 retratos? Porque eu acho que Jesus, nas suas parábolas, nos dá uma pista. Vocês todos conhecem a parábola da ovelha perdida. E também conhecem a parábola do filho pródigo, do mais novo. Essas 2 narrativas têm o mesmo propósito, mas têm uma grande diferença. Quem me chamou a atenção disso foi um professor de Novo Testamento alemão chamado Adolf Schlatter, que viveu no começo do século passado. Ele disse que Jesus contou 2 tipos de parábolas: parábolas da natureza e parábolas do convívio social. A parábola da ovelha perdida é uma parábola da natureza. Nas parábolas da natureza, Jesus sublinha a soberania do agir de Deus. O que a ovelha faz fora se perder? Absolutamente nada. O pastor faz tudo. Procura ela, ajunta ela, carrega ela para casa e faz a festa. A parábola do filho pródigo, do filho mais novo, tem o mesmo enfoque. O filho novo também se perde, mas ele tem que cair em si, voltar para casa e confessar o seu pecado. Só que, vejam, na primeira parábola da ovelha perdida, Jesus descreve a soberania de Deus. Na segunda, ele encaixa na soberania de Deus a responsabilidade do homem, sem negar a soberania de Deus. Porque, veja, por que o filho pródigo, o filho mais novo, se arrepende? Porque ele conseguiu desperdiçar todos os bens do pai, menos um. A lembrança da bondade de Deus, ele não conseguiu desperdiçar. Na pior das misérias, ele se lembrou da bondade de Deus. Então, é a bondade de Deus que o conduz ao arrependimento, diz Paulo. Mas aí ele tem que cair em si, voltar para casa. Claro, se o pai não tivesse recebido, de nada valia. Não é? Mas você vê, e essa afirmação do Adolf Schlatter, para mim ajudou muito, porque de repente, uma coisa que logicamente eu não consigo juntar, porque se eu digo assim, Deus faz tudo, a lógica diz, então eu não faço nada. Se eu faço alguma coisa, então Deus não faz tudo, né? Logicamente, as 2 frases são contraditórias. Mas nas parábolas, nessa diferença de Jesus contar parábolas, ele enfatiza enfoques diferentes. Então, quando você encontra alguém que diz, não, eu preciso me converter, conte para ele a parábola da ovelha perdida. É Deus que tem que fazer isso em você. Quando você encontrar um evangélico relaxado, conte para ele a parábola do filho pródigo.
Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém?